Olá! Hoje vamos falar sobre expectativa. Expectativa em relação ao outro. Se você se interessa por esse assunto, eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo, dê um like e ative o sininho para receber as notificações de quando tiver novos vídeos. Bom, eu queria falar hoje sobre essa questão da expectativa, porque é uma coisa que eu venho pensando por muito tempo, né? Já faz tempo que eu analiso, né, situações e tento encontrar meios de conseguir sair das situações embaraçosas ou constrangedoras ou difíceis de uma forma cada vez melhor. E como a gente tá aqui nessa dimensão sempre para evoluir, crescer, melhorar como pessoa, e é nisso que eu acredito, eu creio que muitos também acreditam nisso, eu sempre fico pensando num jeito que a gente poderia sair melhor de tudo isso. Bom, enfim, eu tive uma situação que me aborreceu bastante, né? E aí essa questão do aborrecimento é o primeiro tópico de toda essa conversa. Primeiro, o aborrecer-se, segundo quem já estudou, quem já evoluiu, quem já entendeu melhor o sentido da vida, você só se aborrece se permite aborrecer. Então, o ideal é que você trabalhe o máximo que você puder para evitar se aborrecer, evitar permitir que esse aborrecimento ocorra dentro de você e te deixe triste, chateado, infeliz. E aí, por conta disso, você até ter outras situações de saúde por conta de toda essa tristeza. Tentar ter essa proteção, né? Essa proteção de evitar que algo que, em princípio, te traria tristeza, te aborreceria, tentar evitar que isso aconteça para que você siga a sua vida de forma mais leve. Aí depois a gente vem falando efetivamente da expectativa. Que expectativa, o que é? É aquele sentimento que você tem em relação ao comportamento do outro, ou seja, você espera que o outro haja de determinada forma que você julga ser a melhor, que você julga ser a mais correta, né? E aí eu acho que isso acontece porque a gente já faz aquela comparação, né? Ah, mas se eu fosse a pessoa eu não ia fazer isso, ai, nunca que eu ia fazer isso. Ah, poxa vida, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu nunca ia agir assim. Então, a gente sempre coloca dessa forma, comparando o comportamento que teríamos naquela situação e que efetivamente essa pessoa que, entre aspas, nos aborreceu, teve com a gente ou com qualquer outra pessoa. Partindo do princípio que estamos todos aqui, somos iguais, né? A pandemia aí do coronavírus está mostrando que somos todos iguais, não tem diferença, né? Pode ser rico, pobre, preto, branco, gordo, gay, hétero, enfim, não importa, somos todos iguais. Gosta de um político ou de outro, não interessa, somos todos iguais. Então, partindo dessa premissa de que somos todos iguais, estamos aqui nessa dimensão para buscar evoluir, e é óbvio que tem alguns que estão mais evoluídos do que outros. Eu sempre coloco a comparação dessa situação com a vida escolar. Então a gente tem a criancinha que está lá iniciando na educação infantil, depois a gente tem a criança que está no fundamental, no ensino médio e depois já um adulto já no ensino superior e assim por diante. Então não dá para exigir uma matéria muito avançada de quem está na educação infantil, por exemplo. Uma criança que não sabe nem ler, não dá para você pedir para ela fazer um cálculo matemático super complicado. Da mesma forma, eu imagino que seja na vida. Alguns evoluíram um pouco mais, outros um pouco menos. E a gente tem que respeitar esses momentos, né? As pessoas, elas têm cada uma o seu ritmo, não tem como ficar exigindo, nossa, mas você não fez isso, você devia ter feito já. É lógico que tem situações que a gente, principalmente quando é para julgar o outro, né, que a gente fala, nossa, mas fulano não aprendeu isso ainda. Aí é momento de você voltar para dentro de você mesmo e pensar em várias situações, nossa, mas eu não aprendi isso ainda. Eu me pego muitas vezes. Eu não acredito que nessa altura da vida eu ainda não aprendi tal coisa, que já foi ensinada, que já foi dado várias oportunidades para você aprender e você não aprendeu,
Por que não aprendeu? Bom, porque talvez não chegou o seu momento de aprender ainda. Então a gente tem que ter essa tolerância com relação ao aprendizado do outro também. E aí na questão do aborrecimento e da expectativa, quando alguém te aborrece, você tinha expectativa de que a pessoa agisse de outra forma, talvez seja o momento de colocar em prática essa coisa do, bom, talvez eu já tenha adiantado um pouquinho nesse ponto do estudo, né, da evolução da vida, e fulano ainda não. Então não dá para eu exigir dessa pessoa algo que ela ainda não tem para dar. Então é momento da minha parte de compreender que se eu estou evoluído a ponto de entender tudo o que aconteceu, significa que eu posso compreender o comportamento do outro e tentar relevar, tentar perdoar, tentar não fazer com que aquilo vire uma infelicidade, uma tristeza ou um atrito tão grande que nunca mais fale com a pessoa. Enfim, todos esses sentimentos que a gente deve buscar para tentar fugir do aborrecimento, da infelicidade, da tristeza e da doença. Nesse dia que eu tive esse aborrecimento, eu fiquei assim por algumas horas sem ver o fim do túnel, sem conseguir ver como é que eu ia me sair daquilo. E depois eu recebi uma mensagem de um amigo, mandou pelo celular, e essa mensagem coincidentemente não foi uma coisa direcionada, porque meu amigo nem sabia, né, que eu estava passando por essa situação, me mandou essa mensagem, e essa mensagem deu um clique, sabe? Deu um clique para mim, dizendo que eu deveria entender que o outro ainda não estava naquele momento, né? Não estava naquele momento de saber como agir de forma a não ferir, né? E que eu deveria estar no momento de saber que era o momento de não se sentir ferido, de não se deixar ferir, sabe? E aí eu consegui ter paz. A partir do momento que eu entendi isso, eu consegui respirar melhor, consegui parar de chorar, deixei a tristeza de lado e consegui seguir em frente para tentar ser feliz. Então eu queria falar hoje com você sobre isso, né? Queria que você refletisse se você já teve alguma situação semelhante, se quiser escrever aí nos comentários, que a gente vai dialogando, e que você se prepare para outras que com certeza virão, outras situações com certeza vão acontecer e você precisa estar preparado para sofrer o menos que for possível, tá? Eu espero sinceramente que esse meu relato tenha te ajudado ou que te ajude num outro momento que você precise e que a gente continue junto aí nessa caminhada, nessa busca da evolução, tá bom? Então, muito bom falar com você, agradeço por você me ouvir e espero você no próximo vídeo. Um beijo e até! Tchau!